Olá, pessoal, tudo tranquilo? Como vocês estão? Espero que estejam todos com saúde e paz. Meus amigos, vamos prosseguir, ok? Capítulo 7º, a independência da América Portuguesa. Estamos aí a partir da página 110, né? Lembrando, olha o número de aula. 19ª aula, pessoal. É importante assistir a aula e fazer as atividades. Acredito que em breve poderemos estar juntos para interagir nessa aula. Assunto novo, um assunto tranquilo. Viemos agora, vamos dar 360 e vamos vir para a história do Brasil. Então, vamos seguir. Aula dada é aula estudada. Nós temos aí alguns objetivos para essa aula, né? Vamos ver se vamos conseguir cumpri-los. Então, temos três objetivos. Identificar os motivos da vinda da família real para a América Portuguesa, conhecer as transformações políticas, sociais, econômicas e culturais ocorridas na América Portuguesa e na cidade do Rio de Janeiro, a partir de 1808. Conhecer e analisar as principais realizações da administração imperial na América Portuguesa. Evidentemente que esse assunto, eu estou falando da vinda da corte portuguesa para o Brasil, né? Saíram de lá em 1807 e chegaram aqui em 1808. Na última aula, eu acho que eu deixei essa informação para que vocês lessem o capítulo, né? As páginas, por volta de 3 páginas aí. Vamos ver se vamos conseguir avançar ou permanecer na mesma. Então, eu estou indo para o nosso livro. Não temos atividade. Vamos para a capa do nosso livro. Diminuir um pouquinho aqui. Capítulo 7. A independência da América Portuguesa. Pessoal, até então nós estávamos lá na independência da América Espanhola, né? Das muitas colônias espanholas, né? O vasto território espanhol. E agora, como vocês bem sabem, nós iremos falar da América Portuguesa, a colônia, território brasileiro. E temos aí essa imagem, e embaixo está escrito assim: embarque de Dom João VI para o Brasil, óleo sobre tela de autor desconhecido. Né? Estão no porto, vão embarcar para o Brasil. Uma longa viagem, né? E na exploração da imagem, pergunta, para começar, observe a imagem, leia a legenda e responda às questões. A imagem representa um episódio ocorrido em Portugal no início do século XIX. A que acontecimento faz referência? Né? Como eu já entrei no assunto abordando, ele faz referência à vinda da corte portuguesa para o Brasil, né? Ele vem fugindo de Napoleão Bonaparte. 2. Em sua opinião, vejam, é uma opinião pessoal, né? Não tem que concordar com o professor. É uma opinião pessoal. A vinda da família real para a América Portuguesa provocou mudanças na sociedade colonial. Que mudanças seriam essas? Né? Então, você tem que ler o texto, né? E dar uma resposta condizente, né? Eu diria, na minha resposta, que a partir do momento que a corte portuguesa vem para o Brasil, né, está no Brasil, nós já temos aí o início da nossa independência, que vai se concretizar em 1822. Essa transposição da corte, também, ela vai modificar a sede, né, a capital, que era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai passar por uma longa transformação, porque a vinda da corte portuguesa é a vinda de toda a estrutura administrativa dessa coroa, né, desse império.
Eu acho que eu comentei na última aula que historiadores falam em 16 mil, outros falam em 20 mil pessoas, né? Então, veio toda essa estrutura para o Brasil e para ser sede aqui, também da coroa portuguesa. Foi genial, né? Dom João VI, estrategista, né? Porque vai ser rei na América do Sul e na Europa, né? Rei em 2 continentes. Vamos lá, reino em 2 continentes. Então, vamos para a nossa leitura. Os processos de independência da América Portuguesa e da América Espanhola tiveram aspectos parecidos. Quais? Ambos foram influenciados por descontentamentos coloniais, pelas guerras napoleônicas, né? Napoleão provocou uma instabilidade na Europa. Napoleão destronou reis, né? Invadiu reinos, pelos princípios iluministas e liberais e pela ascensão da Inglaterra como potência industrial. Na América Portuguesa, contudo, a transferência da família real para a colônia agregou ao processo algumas características particulares. A coroa portuguesa poderia ter buscado abrigo em qualquer uma das suas colônias africanas. No entanto, incentivada pela Inglaterra, decidiu se estabelecer na América Portuguesa, em função do crescimento da colônia e de sua posição estratégica, que também possibilitava aos comerciantes britânicos o acesso às colônias espanholas. Nesse capítulo, vamos explorar os desdobramentos da vida da família real lusa, né, portuguesa, para a América Portuguesa, lusitana, transformada no eixo do Império de Portugal. Evidentemente que essa vinda não foi de uma hora para outra, né? Já havia um planejamento, já havia coisas, já havia propostas até seculares, no caso, em outro período, em outro contexto, reis portugueses ter essa rota de fuga para a colônia brasileira. Não foi de uma hora para outra, e não foi a primeira vez que se pensou isso. Outros já tinham pensado na possibilidade de mudar esse eixo, né, e vir para esse império na América do Sul. Pessoal, vamos ver essa linha de tempo aqui, antes da gente avançar um pouquinho. Vamos lá. A importância dessa linha de tempo para a gente se situar, né? Vamos ver aí, porque nós estamos num processo aí que vai culminar na independência política do Brasil, né? Como eu falei no instante. Com a permanência da corte aqui, nós vamos ter vários acontecimentos, e em 1822, vamos ver lá a nossa independência. Vamos lá, 1807. 1807, invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte, por descumprimento do bloqueio continental, né? 1808, chegada da família real à América Portuguesa, a abertura dos portos às nações amigas. Nós vamos ver já do que se trata. 1810, o Tratado de Comércio e Navegação e Tratado de Aliança e Amizade. Tratado esses que irão beneficiar a Inglaterra. 1815, o Congresso de Viena, que vocês estudaram, fizeram diversos exercícios, né? Congresso de Viena, que foi para restabelecer as fronteiras depois das guerras napoleônicas, para renovar, né, o desejo do retorno do absolutismo. Congresso de Viena com a Santa Aliança, né? Nós vimos e batemos bastante esse assunto. Temos em 1817 a Revolução Pernambucana, revolução com a insatisfação com o domínio colonial. Em 1820, Revolução Liberal do Porto, essa revolução em Portugal. E um dos principais motivos, né, e objetivos é que a corte portuguesa retorne para Portugal. Vamos ver aí, passo a passo, esse assunto. A mudança da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, ocorreu em um momento muito conturbado, após a morte de Dom Pedro III. Maria I assumiu o trono, né, sua esposa.
Mas, em seguida, foi declarado incapaz de governar e seu filho, Dom João, assumiu a direção dos negócios do rei. Ou seja, né, Dona Maria aqui, que na minha época de estudante, chamava ela de Dona Maria Louca, né? Agora os livros já não fazem alusão a isso, né? Mas na minha época ela era chamada assim porque, como bem aqui disse, ela foi declarada incapaz, né? As faculdades mentais dela entraram em declínio, né? E o seu filho, o príncipe regente Dom João, e teve que assumir. Está aqui o príncipe regente Dom João. Vamos ver aqui, parte caso a caso. Dom Pedro III, rei consorte de Portugal entre 1777 e 1786, retrato do século XVIII, de autoria desconhecida. Vemos aqui Maria I, rainha de Portugal, entre 1777 e 1792. Aqui à esquerda, Carlota Joaquina. Vamos aumentar um pouquinho. Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, né? Carlota Joaquina, de origem espanhola, casou-se ainda criança com o infante. Essa palavra infante se refere a filhos de reis, né? O infante Dom João, de Portugal, futuro Dom João VI. Tornou-se princesa consorte, regente de Portugal, em 1792. Retrato de autoria desconhecida, do final do século XVIII. E aqui nós temos Dom João VI, que vai assumir o governo de Portugal em 1792. Em 1799, constatada a incapacidade de sua mãe, Dona Maria, para governar, tornou-se formalmente príncipe regente de Portugal. Entre 1816 e 1822, comandou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com o título de Dom João VI, tela de José Luiz Carvalho, do século XVIII. Mais à frente, nós vamos ver essa questão da elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Ok? Brasil e Algarves. E aqui embaixo nós temos o infante Dom Miguel, rei de Portugal, entre 1828 e 1834. Dom Pedro I, imperador do Brasil, entre 1822 e 1831. Né? Aqui são irmãos, né? Dom Miguel e Dom Pedro I. Dona Leopoldina, imperatriz do Brasil, de 1822 a 1826. Aqui embaixo, 7 de setembro de 1922, que é a nossa linha de tempo, o último evento, proclamação da independência, né? Essa proclamação de independência que vai ocorrer através, né, de um processo político, né? E nós vamos ter lá o grito do Ipiranga, Brasil independente. Mais à frente, iremos ver passo a passo todo esse processo. Vamos ver agora a vinda da corte para o Brasil. Depois de mais de 50 dias de viagem, parte das embarcações portuguesas aportou em Salvador, em 22 de janeiro de 1808, seguindo para o Rio de Janeiro algum tempo depois. Aí de Salvador, o príncipe regente de Portugal, Dom João, decretou a abertura dos portos. Está em negrito, né? Está em negrito porque é importante. Ele chegou e já tomou uma medida administrativa importante. Qual foi a medida? Até então, o comércio era feito Brasil-Portugal, né? Somente dentro daquele do Pacto Colonial que nós sabemos. Então, ele vai permitir que essa colônia faça comércio com a América e outros países, né? América Portuguesa, né? E outros países. Até então, proibido pelo domínio metropolitano sobre a colônia. Tal medida atendia aos interesses da burguesia industrial inglesa, principal nação amiga de Portugal, e das elites agrária e mercantil da colônia. Também, mas também uma das medidas era que
Dom João VI, que a coroa portuguesa cobrava impostos. Ela vai abrir. Antes, o imposto estava em Portugal, né? A partir do momento que ela vem para cá e abre os portos aqui, ela vai cobrar impostos. Eles fugiram, né? Eles estão fugindo de uma guerra. Eles precisam arrecadar, querem arrecadar. Isso é a maneira de arrecadar, é abrindo os portos e cobrando impostos, né? Em 1810, já no Rio de Janeiro, Dom João assinou uma série de acordos com a Inglaterra. Vejam que a Inglaterra, Portugal tem relações com a Inglaterra. Aliás, a aliança mais antiga que existe até hoje é uma aliança de Portugal e Inglaterra lá no século XIV. É a aliança mais antiga. Aqui você vai ver o seguinte: essa transposição da vinda da corte para cá, ela foi feita pela Marinha Inglesa, né? A Marinha Inglesa foi encarregada de fazer essa viagem. Portugal já tinha alianças antigas, já tinha acordos comerciais antigos, né? Como o tratado lá de panos e vinhos, os acordos antigos. Aqui, essa pressão inglesa, né, para que se assuma, se estreite essas relações, vai fazer com que a Inglaterra seja muito beneficiada nesses acordos em função da cobrança de tributos. Nós vamos ver agora que vão ser tão beneficiados e vão pagar impostos menos que os próprios portugueses. Vamos mais à frente. Entre eles, o Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Aliança e Amizade. Estamos seguindo, né? Já estamos vendo os tratados. O Tratado de Comércio e Navegação concedia privilégios alfandegários à Inglaterra. O que é privilégios alfandegários, né? Que seria alfândega, né? Que pagaria 15% de tarifa sobre os produtos vendidos na América. Ou seja, eles, para entrar com o produto aqui, pagariam apenas 15%. Lembramos, é bom lembrar, que nós estamos, o período, era o período da Revolução Industrial. Nós tínhamos passado pela primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Tem produtos, tem manufaturas, tem coisas para vender e vai abastecer, vai inundar os portos brasileiros com mercadoria. E outras regiões do Império Português, não só no Brasil, né, nas outras colônias portuguesas, por exemplo, na África. Enquanto os próprios portugueses pagariam 16%, observe, e os demais países pagariam 24%, a medida causou insatisfação entre os comerciantes e produtores portugueses da colônia. Já o Tratado de Aliança e Amizade concedia privilégios aos cidadãos ingleses dentro dos domínios portugueses. Todos poderiam praticar a religião que quisessem, né? Eles tradicionalmente são protestantes, né? E que até então era proibido, né? Somente a religião católica, né, na colônia, né? E se cometesse algum crime, seriam julgados por leis e juízes ingleses. Então, aqui nós vemos os ingleses com uma série de privilégios, né? Através desses tratados, através desses acordos. E aqui nós temos essa charge, né, satirizando, né, cômico, o Tratado de Comércio e Navegação assinado por Dom João em 1810. Né? Eu tenho capacidade de misturar, né? Misturar épocas, contextos, né? Ok. Rio de Janeiro, capital do Império. Vejam, o Rio de Janeiro vai ser capital do Império Português. Olha a importância que vai ser dada ao Brasil, né? A chegada da corte portuguesa provocou enorme mudança no cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. No ano de 1808, atracaram no porto 855 navios. Desse total, 90 navios eram estrangeiros e cerca de 50 provenientes da Inglaterra. Eles traziam todo tipo de mercadoria. Olha a Revolução Industrial aqui, ó. Tecidos, louças, ferragens, pentes,
livros, perfumes, entre outros. Desembarcavam também vendedores, marinheiros, artistas, diplomatas, entre outras pessoas que traziam novos costumes, interesses e necessidades, né? Nesse período, a cidade possuía cerca de 50 mil ou 60 mil habitantes. Mais de um terço do total de habitantes era composto de africanos escravizados e libertos. Vocês sabem que o Brasil, né, depois da Nigéria, é o país, né, o país com a maior concentração de negros do mundo, né? E há uma estimativa aí de 5, 6 milhões de povos trazidos para o Brasil escravizados, né? O crescimento desordenado da cidade, que viu sua população aumentar cerca de 20% em um único ano, levou Dom João a permitir a instalação de manufaturas na colônia, que era proibida, desde 1785. A medida, entretanto, pouco favoreceu a economia local, pois não era possível concorrer com os produtos ingleses a preços baixos e em grande quantidade, né? Os ingleses aí com sua máquina comercial, com sua marinha, né, potente, era impossível uma colônia competir com o país que foi o berço da Revolução Industrial. Aí tem aqui a sugestão de olho na tela, né? Tem a sugestão de um filme, Brasil, 500 anos, o Brasil Império na TV, né? E tem aqui também esse filme da Carlota Joaquina, sátira sobre a família real no Brasil, destacando a atuação de Dom João VI e sua esposa, Carlota Joaquina. Nesse filme, realmente, é uma sátira, porque eles são... aliás, o Dom João VI foi, dentre todas as personalidades da história brasileira, um dos personagens mais caluniados, né? Esse filme, por exemplo, vai passar ele como um bonachão, um gordo, um comilão, vai passar a sua esposa Carlota Joaquina como infiel, né? Então, vocês devem assistir, mas devem ter reservas, devem ter outras fontes, né? Devem pesquisar, ter outras visões, ok? A cidade que a corte portuguesa encontrou. Qual foi a cidade? Para os padrões urbanos dos europeus, o Rio de Janeiro não possuía riquezas nem atrativos arquitetônicos. Relatos da época destacam que a cidade ficava espremida entre pântanos e morros e que suas ruas, construídas sem nenhum planejamento, eram escuras e mal cheirosas. Não existia fossas nem esgoto. Essa área aqui, né, essa questão sanitária, nesse período, ela é uma coisa muito grave, né? Não existia essa questão. Muitas vezes, né, se usavam, jogavam-se as necessidades, né, pela janela, né? Com essa vinda da corte portuguesa, é que vão começar a estruturar essa questão dos esgotos, né, valas, né? Vai ser construída, toda essa parte sanitária vai ser desenvolvida. Inclusive, depois é contratado um francês, que chama-se Garry, que vai ser responsável pela a coleta de lixo, né? E mais à frente, esse nome, Garry, vai virar o que nós hoje chamamos de Gari, né? Ele que organizou a parte de coleta de lixo do Rio de Janeiro. As melhores casas localizadas no centro da cidade foram requisitadas para que nelas fossem instalados os membros da corte. Em geral, eram sobrados de 2 ou mais andares, cujo térreo servia de loja ou habitação para os escravizados, e um andar superior de moradia para a família. As casas mais humildes tinham um só pavimento, chão de terra, e paredes de pau a pique. Nós temos aqui ao lado, pau a pique, técnica de construção que usa trama feita com madeira ou bambu, entrelaçado e barro. Mesmo assim, possuíam menos um escravizado. Tanto as habitações mais simples como as melhores eram identificadas pelo nome dos moradores, já que não existia uma numeração. Aqui, nesse período, nós temos aí a requisição dessas casas, né? E muitas casas, elas foram tomadas à força, né?
os soldados, né, da corte, né, as autoridades responsáveis por isso, por alojar toda essa corte, chegava na porta da casa e escrevia a palavra PR, né? E nesse sentido seria propriedade, né, regencial, propriedade do regente. Então, quem estava nessa casa deveria ser retirado, né? E o brasileiro, como sempre, né, sempre faz graça de tudo, tratou de traduzir o PR como se ponha-se na rua, né? Que estava sendo expulso de sua casa. Mas nós temos aí vários registros de pessoas que se sentiram até honradas em entregar a sua residência para esses nobres da corte portuguesa. Nessa época, uma grande variedade de mercadorias costumava ser vendida de porta em porta, quitutes, verduras, frutas e papel de cheiro. Temos aqui, ó, papel de cheiro, pequeno embrulho, contendo folhas, cascas e raízes aromáticas para perfumar roupas, guardada em armários, baús e gavetas. Ainda é usada, né, até hoje. Se as mulheres fossem escravizadas, seus ganhos eram dados às suas senhoras. Se fossem alforriadas, né, se fossem livres, a venda era uma forma de obter algum sustento. Observe as portas e janelas que aparecem nas imagens abaixo. Elas eram feitas de gelósia, trama de madeira que impedia a passagem excessiva de luz e reduzia a visibilidade. Para os que passavam pelas ruas, tal recurso era muito usado em residências de ruas movimentadas, né? Pessoal, aqui quando ela falou de escravos, o Brasil é um grande em que recebeu do tráfico escravocrata um grande número de africanos escravizados, inovou em vários sentidos, né? E aqui tinha uma modalidade de escravo que era o escravo doméstico, né? E o escravo, às vezes, tinha um talento culinário, e o dono, aproveitando esse talento, liberava ele para ir à feira, vender suas coisas, né? Seus quitutes, o que fosse, né? E muitos desses escravos conseguiram, com o tempo, até comprar sua própria liberdade, conseguiram até se alforriar, né? É uma relação comum dos escravos aqui no Brasil. Aí nós temos aí, mulheres vendem seus produtos de porta em porta. Gravura publicada no livro Viagem Pitoresca Histórica do Brasil, de 1839, Jean-Baptiste Debré. Pintor francês. Aí temos entre 1816 e 1831, e que representou em suas telas alguns costumes e paisagens da cidade do Rio de Janeiro. Esse pintor, assim como outros, né? Aqui nós temos outro quadro dele, como outros pintores, eles vão vir na viagem, né? Viagem artística e científica, que irá acontecer, né? Virão muitos artistas convidados, inclusive artistas que tinham sido tinham trabalhado até para, mais à frente a gente vai ver, artistas que tinham trabalhado para Napoleão Bonaparte, e com a queda de Napoleão Bonaparte, eles vêm para o Brasil trabalhar a serviço da corte. Nós temos, vivendo no tempo de Dom João, mas vamos mais à frente. Nós temos essas questões aí que eu vou deixar, né? Um exercíciozinho. Vamos ver aqui. Uma nova sede para a monarquia, página 112. Eita, me adiantou um pouquinho. Tá? Página 112. Capital do Império, a cidade de Portugal encontrou. Depois português encontrou. Não, eu estou me confundindo aqui, é isso mesmo. Já fizemos a leitura das duas páginas, 112 e 113. Ok, é isso mesmo. Vamos ver, vivendo no tempo de Dom João. Essa questãozinha, na aula passada, eu dei uma pincelada nela, né? E vou deixar
Deixa eu só confirmar aqui para não ter problema. Você já está na página 114. Vivendo o tempo com João, mais 4 perguntas. Ok. Confirmar aqui, porque senão eu vou me confundir. Essa aqui, eu dei uma lapidada na aula passada. E vou colocar como atividade, né? Vou colocar essas questões aqui, ó, para que na próxima aula nós possamos corrigir. Vamos avançar um pouquinho. As guerras de Dom João. As guerras? Dom João vai se envolver em guerras no Brasil? Sim. Vai querer se vingar do que aconteceu em Portugal. O rei, imagina o rei fugindo do seu território. O rei foi expulso do seu território, né? O que provocou, né, um sentimento, e vai provocar um sentimento de ódio a esse império napoleônico, a figura do Napoleão Bonaparte, né? Fazer uma corte toda ser transferida, né? E aqui ele vai tomar algumas medidas, né, em relação à França. Vamos ver aqui, ó. Após instalar o governo do Rio de Janeiro, Dom João decretou guerra à França e determinou a invasão da Guiana Francesa, ou Guiana Francesa, né, que foi ocupada e só deveria ser devolvida em 1817, em meio aos desdobramentos do Congresso de Viena. Olha o Congresso de Viena novamente aqui, Congresso de Viena de 1815, né? Outra área do conflito militar foi a Banda Oriental. Lembram que nós estudamos independência das colônias espanholas? Banda Oriental do Prata, onde atualmente se encontra o Uruguai. O Uruguai já pertenceu ao Brasil. Dom João planejava incorporar essa região ao Brasil, seguindo os interesses de Dona Carlota Joaquina, sua esposa, e irmã de Fernando VII, rei espanhol deposto pelas tropas napoleônicas. Em 1821, a região foi ocupada ao Brasil como província cisplatina. Em 1808, por meio de uma carta régia, Dom João decretou a guerra justa contra os botocudos. Essa declaração de guerra foi estendida posteriormente a outros grupos indígenas. A medida favoreceu as investidas contra diversos desses povos, ampliando a violência da colonização, estimulando a tomada de terras dos nativos e a escravização dos derrotados. Pessoal, é evidentemente, né, e é legítimo que essa terra, né, ela já tinha dono, né, ela não foi descoberta, ela foi conquistada. E com o Império Português em solo brasileiro, nós vamos ter episódios de violência contra comunidades indígenas, expansão territorial, né, série de conflitos. E aqui na sessão Saiba Mais, vamos dar uma lapidada na Revolução Pernambucana de 1817. É uma sessão tranquila, na página 115, uma leitura rápida. Insatisfeitas com as decisões tomadas no Rio de Janeiro, que em quase nada se diferenciavam das medidas impostas quando a sede do poder ficava em Portugal, as elites pernambucanas retomaram os ideais separatistas do Império Colonial, dando início a uma rebelião. Tivemos algumas revoltas no período colonial em Portugal, em Recife. Aqui nós vamos ter mais uma, né? Vamos lembrar que Recife, Pernambuco, durante muito tempo, né, no controle e na questão econômica do açúcar, da produção de açúcar, foi muito poderoso, foi uma capitania muito poderosa, né? E esses ideais estão vivos. Os pernambucanos pensam em fazer uma independência de Portugal.
A Revolução Pernambucana de 1817, até hoje, é comemorada nesse sentido. De um lado, grandes senhores rurais desejavam instalar o Estado independente e autogovernado, sem o controle centralizado dos portugueses sediados no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, capital do país. De outro, indivíduos livres, pobres e não proprietários queriam pôr fim aos altos preços resultados dos monopólios comerciais portugueses nos portos nordestinos. Monopólio significa privilégio, né? Privilégios comerciais. Dezenas de portugueses organizaram-se para libertar-se do domínio português e instalar o regime republicano. Outra informação, a criação de uma república, há uma insatisfação em função. É sempre assim. Vocês sempre observem nesse sentido. Eu acho que eu sempre comento com vocês, não é sempre, não é regra, mas observem sempre a questão econômica. Há uma insatisfação, né, contra os monopólios, privilégios comerciais dos portugueses, né, e querem instalar um regime republicano. Entre os revoltosos destacaram-se o comerciante José Martins e o padre João Ribeiro. Alguns dos revoltosos. Eles derrubaram o governador e fundaram um novo governo, decretando a extinção de impostos, observem, liberdade de imprensa, de religião e a igualdade entre os cidadãos. Mas não tivemos a abolição da questão da escravatura, né? Diz assim, devido à pressão de alguns proprietários, a escravidão foi mantida, embora a ala mais radical dos revoltosos exigia sua extinção. Vemos dois grupos, vemos a revolta, a revolução à frente, né? Vemos pessoas que pertenciam àquela elite, mas ao mesmo tempo você não vai ver uma mudança profunda, né? Vamos fazer uma república, mas vamos libertar Portugal, mas vamos manter o sistema escravocrata. Mesmo com a adesão de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, os revolucionários pernambucanos acabaram cercados e derrotados pelas tropas leais. Os líderes do movimento foram presos e executados. Nós tivemos também a participação de alguns aqui do Ceará. As elites locais, temorosas da atuação popular, aceitaram o domínio da corte portuguesa, domínio da corte do Rio de Janeiro. Isso aqui vai ser uma revolução que vai demorar aí por volta de quase 3 meses, né? Mas, como sempre, a repressão e a violência por parte do Império vai ser desproporcional. Aí nós temos essa imagem aí. A Revolução ou Insurreição Pernambucana de 1817 teve a participação de grupos sociais com diferentes objetivos. Isso, diferentes objetivos. Na imagem, bênção da bandeira de Pernambuco, da Revolução de 1817. Na pintura aí do século XIX. Ok, um assunto tranquilo, ele deu essa lapidada nesse assunto, mas não quis se aprofundar, não deu mais nenhuma, não quis se aprofundar no assunto, foi rápido, né? A Revolução Pernambucana de 1817, evidentemente, merece um aprofundamento, com certeza. Mais à frente, acho que vou colocar um slidezinho só sobre a Revolução Pernambucana e nós vermos os seus outros ideais, né? Outros líderes, ver os desdobramentos da Revolução Pernambucana de 1817. Pessoal, nós estamos terminando a aula. A explanação foi tranquila, é um assunto tranquilo. Nós, com certeza, iremos passar. Aliás, é um capítulo bem rápido, né? Ele fecharia muito bem na sala de aula se pudéssemos finalizar com o projeto do primeiro semestre, que está na página 124, 125, né? Que seria aí um trabalho, né, de
fechando um semestre, né, uma conclusão de semestre, seria muito interessante. Mas, por enquanto, não tem como nós, online, nem gravado, fazer esse trabalho, propor esse trabalho. Mas eu peço a vocês que vocês leiam lá na página 124 e de alguma 124 e 125. Eu não vou mais colocar essas páginas no nosso trabalho, nas nossas aulas. Mas eu peço que vocês procurem ler essas duas páginas, se possível, né? Respondam de maneira individual. Né? A maioria das coisas aqui trata-se de perguntas pessoais, né? Mundo político, a crise do antigo regime e a política contemporânea. Trata-se de questões pessoais. Teriam que fazer uma pesquisazinha. Página 124 e página 125. Então, vou finalizar. Na próxima aula, estaremos no item 2, a volta de Dom João VI a Portugal. E vamos confirmar as nossas atividades. Quatro questões, né? 4 mais a página 114. Primeira, relacione os processos de independência da América Portuguesa e da América Espanhola. Faça uma comparação entre os dois. Vamos ver o que eles têm, né? Tem alguma coisa entre esses dois, alguma coisa parecida? Penso que no início de alguma leitura, durante essa aula, eu fiz essa comparação, né? 2. Disserte sobre a transposição da corte portuguesa para o Brasil. Explique, fale alguma coisa sobre a transposição da corte portuguesa, da vinda da corte de Dom João VI para o Brasil. Terceira, quais os tratados assinados por Dom João ao chegar ao Brasil? Tivemos vários tratados, né? Dos quais a Inglaterra foi muito bem beneficiada. 4. Qual o contexto da capital do Império, Rio de Janeiro? Por ocasião da chegada da corte portuguesa ao Brasil, como estava a cidade, como as pessoas viviam? Responda as questões 1, 2, 3, 4 e 5 da página 114, seção Vivendo no Tempo de Dom João. Ok, meus amigos. Somente isso. Na próxima aula, estamos juntos. Façam o exercício, né? É necessário vocês, né, explorem ter esse esforço intelectual, esse esforço mental, resolvendo essas questões, para que no retorno das nossas aulas, né, vocês estejam tranquilos, né? Próxima aula, aliás, na próxima aula vamos fechar com o número 20º, vamos ter a 20ª aula, né? Então, é um conteúdo significativo, pessoal. Tranquilo? Tudo de bom para vocês. Na próxima aula, estamos juntos novamente. Até mais.